Chegou agora, rola a iniciativa. Hoje a gente vai finalmente falar aí das novas raças, ou melhor dizendo aí da espécie, né, que veio aí pro One D&D. Sofreram algumas modificações, vou explicar tudo e ainda vou trazer uma ideia de um cara que pode fazer um estrago no campo de batalha. Se ainda tiver uma ajudinha do mago, algumas magias de melhoria ou do clérigo, ele faz um estrago considerável em vários inimigos num único turno. Bom, mas fica ligado que eu vou falar dele. E é ligado a uma das espécies. Vamos usar o termo utilizado novo aí pelo One D&D agora. Bom, muito se disse sobre raça, uns gostam, outros não gostam, uns acham que isso é ofensivo, outros acham que é normal. Não vou entrar nesse mérito, tá? Porque eu não tenho aí conhecimento sobre o que cada um passa e cada um tem na sua vida, para achar ofensivo ou não. Mas o que eu posso falar em termos de biologia, que é da onde vem isso daí? O termo espécie talvez seja melhor utilizado hoje em dia para o RPG do que a própria raça. Por quê? A raça é considerada uma subespécie. Não que ela seja inferior, ela é uma ramificação de uma mesma espécie. Então, por um exemplo que eu vou usar, a gente tem os cachorros. Todos eles são da espécie canina, mas existem raças, como o pastor alemão, o husky e assim por diante. Por quê? Apesar de eles terem características de caninos, eles possuem características que tornam eles diferentes. Talvez lá no início do D&D não fizesse até muito sentido você ter esse nome, ou mesmo falta de conhecimento, a gente não sabe. Foram tantos anos lá atrás e nenhum de nós estava presente, então fica difícil a gente saber qual foi a ideia deles. Só lembrando que muito tempo atrás, elfo e anão eram considerados classes, tá? Nem raças. Então eu acho que assim, conforme o tempo vai passando, o pessoal vai evoluindo, vai adaptando, vai melhorando, tá bom? E vai tornando isso um pouquinho mais real. Então vamos lá. Por que espécies faz mais sentido hoje no D&D? Porque em algumas raças que a gente chamava, elfos e coisas desse tipo, a gente tinha ali uma subdivisão. E aí não tinha muito um nome, né, para se dar biologicamente falando, tá bom? Então, a espécie, agora a gente torna que o elfo, por exemplo, é um ser totalmente diferente do humano. Apesar dele manter o tipo humanoide, que é tronco, braços, pernas, cabeça, isso que reconhece como um humanoide. Mas ele coloca que o elfo tem traços diferentes, e realmente ele possui, por exemplo. Não é apenas estético, por exemplo, ele não precisa dormir, ele tem apenas aí 4 horas de meditação, por assim dizer, então ele funciona diferente do corpo do ser humano, que precisa aí de 6 a 8 horas de descanso. Então, só para entender um pouquinho, eu acho interessante porque agora a gente consegue dividir, por exemplo, elfo da floresta, elfo do céu, elfo, sei lá, de qualquer lugar aí. Alguns comentam sobre o termo de ancestralidade. Se a gente pegar ao pé da letra, ancestralidade não poderia ser essa divisão, porque não faria muito sentido. Ancestralidade significa que você tem uma característica de um ancestral seu. E aí ele se encaixa muito bem com o Draconato ou com o Golias, tá? Que são aí espécies que a gente vai estar até falando hoje. Por quê? Traz traços do dracônico, por exemplo, mas ele não é um dragão, ele é um humanoide. Então teve uma mistura ali entre espécies. Bom, vamos começar pelo Golias. Né? Então a gente vai começar pela ficha técnica. Ele é do tipo humanoide, ele é de tamanho médio, o deslocamento dele é de 10,5 metros, ou seja, 1,5 metro a mais. Imagina um Golias monge, vai ser difícil conseguir alcançar ele. Ele tem uma média de idade aí de mais ou menos 80 anos e ele ganhou um a mais dentro da raça, que é a ancestralidade, o ancestral gigante dele. Então agora você pode escolher, quando você estiver criando o seu personagem, qual é o gigante que é o ancestral dele, gigante da tempestade, assim por diante, tá? Cada um deles vai dar uma característica diferente para o seu personagem que você vai poder utilizar ele
o número de vezes na proficiência que você possui, ou seja, conforme você for subindo de nível, você consegue utilizar mais vezes esse poder do seu ancestral. E depois você recupera todos os usos após um descanso longo. Gigante das nuvens, você vai receber teletransporte até 9 metros utilizando uma ação bônus. É um poder legal esse. Gigante de fogo, você ganha mais 1 de 10 no seu ataque de dano por fogo. Então você pode utilizar a sua arma. Gigante de gelo, você ganha mais 1 de 6 de frio. E você diminui o deslocamento do seu adversário em 3 metros. Até o início do seu próximo turno. O gigante da colina, ele pode junto com o ataque dele fazer derrubar o adversário. Que se você for ver, ele até diminui mais ainda o deslocamento do que em relação ao gigante de gelo. Mas eu achei assim que ele ficou um pouquinho fraco em relação. Acho que poderia ter alguma coisinha a mais, assim, que só o derrubar evita que você precise fazer a manobra ou coisa desse tipo, mas poderia ser um pouco melhor, né? Gigante de pedra, você com uma reação pode reduzir o seu dano, é como se você endurecesse, né, sua pele, ela ficasse mais dura, você consegue diminuir 1 de 12 mais o seu bônus de constituição. Então veja aí que você pode aí, se você tiver muita sorte, uma constituição 20, você pode diminuir até 17 no dano, num único ataque no turno, tá? Não é válido para o turno todo. E repara que é quando você toma um dano, tá? Então não precisa ser um ataque, pode ser só um dano de uma queda, de uma armadilha ou algo assim. Gigante da tempestade, quando recebe um dano e da onde veio esse dano, tá? Até 18 metros dele, com uma reação você pode dar 1 de 8 de dano elétrico. Aí alguns já devem estar esfregando a mão e lembrando do Clérigo da Tempestade, né? O Gigante da Tempestade com o Clérigo da Tempestade. A gente não sabe se isso vai se manter aí para o One D&D, mas pegando aí as regras da 5ª edição, dá para você ficar bem apelão. Agora eu vou falar de 2 características que é para todos os Golias, tá? Independente do seu ancestral. O primeiro é forma grande. Então você consegue crescer, o seu tamanho muda de médio para grande, você vai ganhar vantagens nos seus testes de força e vai ganhar 3 metros de deslocamento. E você fica desse tamanho por até 10 minutos ou se você utilizar uma ação bônus para encerrar antes. Você pode utilizá-lo uma vez e depois você recupera essa utilização após um descanso longo. E o último é Powerful Build, ou Corpo Poderoso, talvez. Aí precisaria ver uma tradução até um pouco melhor. Ele te dá vantagem em qualquer salvaguarda que deixe você agarrado ao final dela. Então seja um ataque, seja uma magia, qualquer coisa que vá te deixar agarrado, você tem vantagem no seu teste de resistência. Além disso, mesmo quando você for médio, né, você não tiver usado a sua habilidade de crescer, para carregar, puxar, empurrar e levantar, você é considerado grande na sua carga. Então naquela tabelinha ali você vai funcionar como uma pessoa grande. E se você estiver curtindo o vídeo, dá aquele like pra nós aqui pra gente saber, beleza? Vamos pro Draconato. Draconato, ele é considerado humanoide, tamanho médio, deslocamento de 9 metros e ele tem uma média de vida de mais ou menos 80 anos. Bom, nele você também vai escolher o seu ancestral dracônico. Então se você escolher entre negro e cobre, ele tem tipo ácido, o elétrico é o azul e o bronze, o venenoso é o verde, o frio é o branco e o prata, e o fogo a gente tem o latão, o dourado e o vermelho. Por que eu estou falando desse tipo de energia? Porque ela vai influenciar tanto na sua baforada quanto na sua resistência que você vai ter. Então, o primeiro, a gente vai falar da baforada. Você pode substituir um dos seus ataques no turno. Então, veja que o guerreiro, se ele tem 2 ataques, ele pode substituir um pela baforada. Se você tiver um só, daí você tem que escolher se você ataca ou se você dá a baforada. E ela pode dar num cone de 4,5 metros ou numa linha de 9 metros de comprimento por 1,5 metro de largura, acertando todos os adversários nessa área. Uma coisa que não deixa claro no material que veio do playtest é se você tem que escolher se a sua baforada sempre funciona por cone ou por raio, ou se você pode escolher no momento que vai utilizá-la.
tá? Antigamente, alguns dragões eram determinados, era cone, era raio, assim por diante. Nesse material não está especificado, então por enquanto você escolhe no momento que você utiliza. O CD para resistir e tomar metade do dano é 8, mais o seu bônus de constituição e mais a sua proficiência. Você começa com 1 de 10 e com o passar de níveis, por exemplo, 5º nível, 2 de 10, 11º nível, 3 de 10 e no 17º nível, 4 de 10. Você pode utilizar a baforada o número de vezes da sua proficiência, ou seja, logo no início você pode usar 2 vezes. Você recupera todos os usos após um descanso longo. Você ainda possui resistência a dano àquele tipo de energia, então você é mais resistente, você toma metade do dano quando você for acertado pelo tipo de energia do seu dragão. Além disso, você tem visão no escuro até 18 metros. E tivemos uma mudança que eu acredito que é uma das maiores reclamações de todo mundo que joga D&D 5ª edição e usa um dracônico. Finalmente ele vai ter a possibilidade de voar, que era o que todo mundo reclamava. Falava, como que o cara que é dragão não consegue voar, tá? Mas ele depende de você chegar num nível. Você tem que chegar ao 5º nível e aí você consegue utilizar isso. Você vai criar asas conforme a energia que você escolheu do dragão. Ou seja, se for de fogo, vão aparecer asas em chamas, tá? Atrás de você. Agora, eu fiquei pensando, e do frio? Vai surgir uma asa de gelo, né? Não deve ser muito prática, ela deve ficar meio quebradiça ali. Mas a gente pode pensar num ar gelado. Pensa que é uma coisa bem bacana, assim, para um roleplay, né? Porque não faz muita alteração. Então, as asas de energia elétrica do azul, né? A do ácido também vai ficar um pouquinho estranha, mas a gente pode imaginar alguma coisa. Se alguém tiver alguma ideia, coloca nos comentários. Você utiliza ela por até 10 minutos, ou que você fique inconsciente, ou que você resolva encerrar a ação antes da hora. Você pode utilizar uma única vez e depois disso você precisa de um descanso longo para utilizar novamente. E o que você ganha? Você vai poder fazer o seu deslocamento em voo, ou seja, 9 metros, ou se for maior, né, você pode fazer mais. E vamos para a terceira e última espécie, quase que eu erro a palavra. Mas se você está aqui e não é ainda inscrito no canal, se inscreve aí, dá uma força pra gente aqui, gostou do conteúdo, acompanha a gente. Vamos pro Ardlin. Ele é um humanoide também. O tamanho dele pode ser médio ou pequeno, mas você tem que escolher no momento da criação do seu personagem. Ele não pode alterar de tamanho durante o jogo. Ele tem um deslocamento de 9 metros, independente se ele é médio ou pequeno, tá bom? E você tem uma expectativa de vida de mais ou menos 200 anos de vida. Você é descendente de celestiais, então você possui alguns poderes divinos, que eu vou estar explicando, de animais celestiais, tá bom? Antigamente você escolhia o tipo, cada um tinha características diferentes, agora eles estão colocando um pouco mais unidos, um pouco mais fácil de ficar, acho que até para equilibrar entre um e o outro, para um não ficar mais forte que o outro e assim por diante. Quando você for escolher o seu ancestral animal, você vai escolher o tipo dele, que eu vou estar explicando agora, e aí nesse tipo possui uma lista de animais, aí você escolhe qual animal que você é descendente. Pode ser outros fora da lista, Lê? Claro que pode, desde que sejam similares, que sejam parecidos, que tenham características diferentes. Não adianta você pegar um escalador e aí você pegar um que esteja com asas, não teria nada a ver, tá? Então, é só isso que você precisa se preocupar. O escalador, ele ganha o deslocamento em escalada igual ao movimento que ele já possui, 9 metros e assim por diante, tá bom? Além disso, uma vez por turno, você pode somar o seu bônus de proficiência em ataques desarmados. Alô, monge, fique esperto que esse aí é bem interessante para você. O voador. Já vou falando para você não se animar muito. Suas asas são vestigiais, ou seja, são apenas vestígios de asas dos animais originais e você não consegue voar. É um pouquinho decepcionante, né? Mas o que você recebe? Se você cair 3 metros ou mais, você vai flutuando até o chão e você não recebe dano. Além disso, você recebe vantagens nos seus testes de saltar. Sei, é um pouquinho decepcionante. Realmente eu esperava um pouquinho mais de um voador. A gente sempre espera que ele voe, mas o corredor.
ele vai, quando você usar a sua ação de corrida, ele vai aumentar em 10 vezes o bônus de proficiência seu pro movimento. Agora você imagina o monge como essa característica, onde você vai pegar. E o último é nadadores. Você pode prender a sua respiração por até 1 hora e você ganha o movimento de natação. Além disso, você recebe resistência a dano frio, que para mim não fez sentido nenhum, já que ele utiliza como exemplo de animais muitos répteis. E o réptil, normalmente, ele precisa do calor do sol para aquecer o seu sangue. Na verdade, ele é vulnerável a frio. Então não fez muito sentido essa resistência a frio aí. Se alguém tiver alguma ideia aí do que eles pensaram, pode colocar para mim nos comentários aí, porque para falar bem a verdade deveria ser ao contrário, né? Se você for ligado ao réptil. Acho que esse aí deveria ser tirado fora, até porque dá uma desequilibrada em relação a praticamente todos os outros. Mas tudo isso aí é importante, que a gente pode dar um feedback aí no playtest e com isso eles podem alterar para a versão oficial. Todos eles recebem sentidos aguçados, então você fica proficiente em percepção e além disso você vai ganhar aí, você vai ter um truque preparado que da lista de magias divinas que você pode trocar após um descanso longo. A única coisa é que quando você for criar o personagem, você precisa escolher qual será o atributo que utilizará para soltar esse truque, entre inteligência, sabedoria e carisma, que pode modificar bastante o campo de batalha. Os combeiros devem estar esperando até agora. É um guerreiro Golias com ancestral gigante da nuvem. Por que ele? Como você pode se teletransportar, você ainda pode realizar o seu movimento após isso. Então imagine que você, tendo ataque extra, você poderia dar o seu ataque. Caso derrubasse o seu adversário, você poderia se teletransportar para próximo de outro, dar o seu ataque extra. Você ainda teria seu movimento, que você poderia, caso você derrubasse também aquele, você poderia se movimentar para outro, utilizar o seu Action Surge para ter mais um ataque. Além disso, você pode estar utilizando 2 armas no combate, que isso facilitaria bastante. E se você tivesse mestre de armas grandes que tem 3 passar, caso você derrubasse uma, você ainda poderia utilizar o seu ataque próximo ao outro. Você tendo ainda um deslocamento maior, por você ser um Golias, 10,5 metros. Esses daí são as espécies de One D&D. Eu espero que vocês tenham entendido. Deixem nos comentários aí do que vocês estão achando, do que vocês estão gostando do One D&D, se tem mais coisa, o que vocês estão aguardando, qual é a parte que vocês estão no hype aí esperando. Se você ficou até aqui e ainda não é inscrito no canal, se inscreve, aciona o sininho, dá aí uma força, acompanha nossos vídeos, vem aí participar aí da nossa comunidade, fazer seus comentários. Bom, espero que tenham gostado, até a próxima e que rolem os dados!